Jeremias, capítulo 47. O Senhor deu esta mensagem ao profeta Jeremias acerca dos filhos de Gaza, antes de ela ser derrotada pelo exército egípcio. Assim diz o Senhor: do norte se aproxima uma enchente para inundar a terra, destruirá a terra e tudo que nela há, tanto as cidades como seus habitantes. O povo gritará de terror, e todos na terra se lamentarão. Ouçam o ruído dos cascos de cavalos, o barulho dos carros de guerra e o estrondo de suas rodas. Os pais fogem apavorados, sem olhar para trás, para seus filhos indefesos. Chegou o dia de destruir os filisteus e seus aliados de Tiro e de Sidom. Sim, o Senhor destruirá os filisteus, o remanescente da ilha de Creta. Gaza será humilhada e sua cabeça será raspada. Ascalon ficará em silêncio. E você, remanescente da planície costeira, até quando cortará a si mesmo em sinal de lamento? Ó espada do Senhor, quando descansará? Volte para sua bainha, repouse e aquiete-se. Mas como pode se aquietar se o Senhor a enviou numa missão? Deve destruir a cidade de Ascalon e o povo que vive no litoral. Jeremias, capítulo 48. Que aflição espera a cidade de Nebo? Logo, ela estará em ruínas. A cidade de Quiriataim será humilhada e conquistada. A fortaleza será envergonhada e derrubada. Ninguém mais se orgulhará de Moabe, pois em Esbom tramam destruí-la. Dizem: venham, vamos acabar com aquela nação. A cidade de Madmen também será silenciada. A espada a perseguirá. Ouçam os gritos de Oronaim, gritos de devastação e de grande destruição. Toda a terra de Moabe está destruída. Suas crianças gritarão aos prantos. Seus refugiados não param de chorar enquanto sobem a ladeira para Luite. Gritam de terror no caminho que desce para Oronaim. Fujam para salvar a vida, escondam-se no deserto. Porque confiaram em sua riqueza e habilidade. Serão capturados. Seu deus, Camus, será levado para terras distantes, junto com seus sacerdotes e oficiais. Todas as cidades serão destruídas e ninguém escapará, nem nos planaltos, nem nos vales, pois o Senhor falou. Quem dera Moabe tivesse asas para que pudesse voar para longe, pois suas cidades ficarão desertas, sem nenhum habitante. Maldito aquele que não cumprir diligentemente o trabalho do Senhor para impedir sua espada de derramar sangue. Desde o início de sua história, Moabe viveu em paz. Nunca foi para o exílio. É como o vinho deixado em repouso. Não foi passado de uma vasilha para outra. E agora está aromático e suave. Mas está chegando o dia, diz o Senhor, em que enviarei homens para tirar o vinho da vasilha. Eles os despejarão e despedaçarão a vasilha. E, enfim, Moabe terá vergonha de seu deus Camus, como o povo de Israel se envergonhou do bezerro de ouro em Betel. Você costumava dizer: somos fortes, guerreiros valentes. Agora, porém, Moabe e suas cidades serão destruídas. Seus jovens mais promissores morrerão, diz o rei, cujo nome é Senhor dos Exércitos. A destruição de Moabe vem depressa, a calamidade se aproxima. Vocês, amigos de Moabe, lamentem por ela e chorem. Vejam como o cajado forte está quebrado, como o cetro glorioso está em pedaços. Desçam de sua glória e sentem-se no pó, habitantes de Dibom, pois os destruidores de Moabe também os arrasarão. Derrubarão todas as suas torres. Fiquem à beira do caminho e vigiem, habitantes de Aroer. Perguntem àqueles que fogem de Moabe: o que aconteceu? A resposta será: Moabe está em ruínas, humilhada. Chorem e lamentem. Anunciem nas margens do rio Arnon: Moabe foi destruída. O julgamento chegou às cidades do Planalto, a Olom, Jaza, Mefaate, a Dibom, Nebo e Bet-Diblataim, a Quiriataim, Bet-Gamur e Bet-Meon, a Quiriote e Bosra e todas as cidades de Moabe, distantes e próximas. A força de Moabe acabou. Seu braço foi quebrado, diz o Senhor.
Que ela cambaleie e caia como um bêbado, pois se rebelou contra o Senhor. Moabe se revolverá no próprio vômito, e todos zombarão dela. Você não zombou dos israelitas? Acaso foram encontrados na companhia de ladrões, para que os desprezassem dessa forma? Fujam de suas cidades e morem em cavernas, habitantes de Moabe. Escondam-se, como pombas que fazem seus ninhos, nas fendas dos rochedos. Todos nós ouvimos falar do orgulho de Moabe, pois seu orgulho é muito grande. Sabemos de sua soberba, sua arrogância e seu coração altivo. Conheço sua insolência, diz o Senhor, mas sua arrogância é vazia, tão vazia quanto seus atos. Agora chorarei por Moabe. Sim, gritarei de tristeza por Moabe. Lamentarei pelos homens de Kir-Haresete. Habitantes de Sibma, cheia de videiras, chorarei por vocês mais do que chorei por Jazer. Seus ramos se estendiam até o mar morto. Mas o destruidor acabou com tudo, colheu suas uvas e seus frutos de verão. Alegria e exultação desaparecem da fértil Moabe. Os tanques de prensar deixaram de produzir vinho. Ninguém mais pisa as uvas com gritos alegres. Há gritos, mas não de alegria. Seus gritos de terror são ouvidos desde Esbom até Eliale e Jaaz, desde Zoar até Oronaim e Eglat-Selísia. Agora até as águas de Ninrim secaram. Darei fim a Moabe, diz o Senhor, pois o povo oferece sacrifícios nos santuários idólatras e queima incenso a seus falsos deuses. Meu coração geme como uma flauta por Moabe e por Kir-Haresete, pois toda a sua riqueza se foi. Seus habitantes raspam a cabeça e a barba, fazem cortes nas mãos e vestem panos de saco. Há choro e tristeza em todas as casas e ruas de Moabe, pois eu a despedacei como um jarro velho que ninguém quer. Diz o Senhor, como se estilhaçou, ouço o choro. Vejam a humilhação de Moabe, tornou-se objeto de zombaria, exemplo de ruína para todos os seus vizinhos. Assim diz o Senhor. Vejo o inimigo, desce veloz como águia e abre suas asas sobre Moabe. Suas cidades cairão e suas fortalezas serão conquistadas. Até os guerreiros mais valentes ficarão em agonia, como uma mulher em trabalho de parto. Moabe deixará de ser nação, pois se exaltou diante do Senhor. Terror, armadilhas e laços a esperam. Ó Moabe, diz o Senhor. Quem fugir do terror cairá na armadilha. Quem escapar da armadilha será apanhado no laço. Não deixarei que ninguém escape, pois a hora de seu castigo chegou, diz o Senhor. O povo foge até Esbom, mas não consegue seguir adiante, pois de Esbom, antiga cidade do rei Seom, vem fogo para devorar toda a terra e seus rebeldes habitantes. Que aflição a espera, Moabe! O povo do Deus Camus será destruído. Seus filhos e suas filhas foram levados para o exílio. No futuro, porém, restaurarei a situação de Moabe. Eu, o Senhor, falei. Aqui termina a profecia de Jeremias contra Moabe. Jeremias, capítulo 49. Esta é a mensagem acerca dos amonitas, assim diz o Senhor. Acaso não há descendentes de Israel para herdar a terra de Gade? Por que vocês que adoram Moloque habitam nas terras de Gade? Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei soar o grito de guerra contra a cidade de Rabá. Ela se tornará um monte de ruínas, e os povoados vizinhos serão queimados. Então Israel tomará de volta as terras que vocês tiraram dele, diz o Senhor. Grite, ó Esbom, pois a cidade de Ai está destruída. Chorem, ó habitantes de Rabá, e vistam roupas de luto. Lamentem e escondam-se entre os muros, pois seu deus Moloque será levado para terras distantes, junto com seus sacerdotes e oficiais. Você se orgulha de seus vales férteis, ó filha rebelde. Confiou em suas riquezas e pensou que ninguém jamais lhe faria mal. Mas eu trarei terror sobre você, diz o soberano, o Senhor dos exércitos. Seus vizinhos a expulsarão de sua terra, e ninguém ajudará seus habitantes quando fugirem. No futuro, porém, restaurarei a situação dos amonitas. Eu, o Senhor, falei. Esta é a mensagem acerca de Edom. Assim diz o Senhor dos exércitos. Não há sabedoria em Temã? Não resta ninguém para dar bons conselhos? Sua sabedoria desapareceu? Deem meia volta e fujam.
Escondam-se em cavernas profundas, ó habitantes de Dedã, pois quando eu trouxer calamidade sobre Edom, castigarei vocês também. Aqueles que colhem uvas sempre deixam algumas para os pobres. Se ladrões viessem à noite, não levariam tudo. Mas eu despojarei completamente a terra de Edom. Não restará lugar algum para se esconder. Seus filhos, irmãos e vizinhos serão todos destruídos, e Edom deixará de existir. Protegerei, contudo, os órfãos que restarem em seu meio, e as viúvas também podem esperar minha ajuda. Assim diz o Senhor. Se os inocentes têm de sofrer, quanto mais vocês. Não ficarão impunes, também beberão desse cálice, pois jurei, por meu próprio nome, diz o Senhor, que Bosra se tornará objeto de horror e um monte de ruínas. Será motivo de zombaria e maldição. Todas as suas cidades ficarão desoladas para sempre. Ouvi uma mensagem do Senhor, que um embaixador foi enviado às nações para dizer: formem uma coalizão contra Edom e preparem-se para a batalha. Assim diz o Senhor a Edom: eu a tornarei pequena entre as nações. Será desprezada por todos. Você foi iludida pelo medo que provoca e por seu orgulho. Vive numa fortaleza de pedra e controla os altos dos montes, mas ainda que faça seu ninho nas alturas, com as águias, eu a derrubarei, diz o Senhor. Edom será objeto de horror. Todos que passarem por ela ficarão pasmos e abrirão a boca de espanto quando virem suas ruínas. Será como a destruição de Sodoma e Gomorra e de suas cidades vizinhas, diz o Senhor. Ninguém viverá ali, ninguém habitará nela. Virei como um leão da mata do Jordão, que ataca as ovelhas no pasto. Expulsarei Edom de sua terra, e ali colocarei o líder que eu escolher. Pois quem é semelhante a mim e quem pode me desafiar? Que governante pode se opor à minha vontade? Ouçam o que o Senhor planejou contra Edom e contra os habitantes de Temã. Até as crianças serão arrastadas como ovelhas e suas casas destruídas. A terra tremerá com o estrondo da queda de Edom. Até o Mar Vermelho se ouvirá seu clamor. Vejo o inimigo desce veloz como águia e abre suas asas sobre Bosra. Até os guerreiros mais valentes ficarão em agonia, como a mulher em trabalho de parto. Esta é a mensagem acerca de Damasco. O medo tomou conta das cidades de Amate e Arpade, pois ouviram a notícia de sua destruição. Seu coração está agitado como o mar numa tempestade. Damasco se enfraqueceu e todos os seus habitantes se prepararam para fugir. Medo, angústia e dor se apoderaram dela como da mulher em trabalho de parto. A cidade famosa, antes tão alegre, será abandonada. Seus jovens cairão nas ruas, todos os seus soldados serão mortos, diz o Senhor dos Exércitos. Acenderei fogo nos muros de Damasco, e ele queimará nos palácios de Ben-Hadad. Esta é a mensagem acerca de Quedar e dos reinos de Azor que Nabucodonosor, rei da Babilônia, atacou. Assim diz o Senhor. Avancem contra Quedar, destruam os povos do Oriente. Tomarão seus rebanhos e tendas e levarão seus bens e camelos. Por toda parte se ouvirão gritos de pânico. Estamos cercados de terror. Corram para salvar a vida, diz o Senhor. Escondam-se em cavernas profundas, habitantes de Azor, pois Nabucodonosor, rei da Babilônia, está se preparando para destruí-los. Subam e ataquem esta nação confiante, diz o Senhor. Seu povo vive sozinho no deserto, não tem muros nem portões. Vocês tomarão como despojo os camelos e todos os outros animais deles. Espalharei ao vento essa gente que vive em lugares distantes. Trarei calamidade sobre eles de todos os lados, diz o Senhor. Azor se tornará morada de chacais e ficará desolada para sempre. Ninguém viverá ali, ninguém habitará nela. O profeta Jeremias recebeu esta mensagem do Senhor acerca de Elão no início do reinado de Zedequias, rei de Judá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: destruirei os arqueiros de Elão, os melhores soldados dos seus exércitos. Trarei inimigos de todos os lados e espalharei os habitantes de Elão aos quatro ventos. Serão exilados em nações do mundo inteiro. Irei com os inimigos de Elão para despedaçá-la. Em minha ira ardente, trarei calamidade sobre os elamitas, diz o Senhor. Seus inimigos os perseguirão com a espada, até que os tenham destruído completamente.
Colocarei meu trono em Elão, diz o Senhor, e destruirei seu rei e seus oficiais. No futuro, porém, restaurarei a situação de Elão. Eu, o Senhor, falei. Curta, comente e compartilhe.